Olá para todo mundo. Eu trouxe para vocês hoje uma aulinha breve, apenas um slide, né, só esse slide aqui, onde eu quero fazer uma revisão rápida do que a gente viu: seno, cosseno, tangente, TG é tangente, né, cotangente, cotg. A gente viu essas funções aqui no círculo trigonométrico. Só lembrando que essa visão geométrica do seno, cosseno, facilita para você lembrar no futuro esses conceitos. Certo? Deixa mais simples de você lembrar sem precisar estar gravando, decorando. Né? Então, vamos lá. Aqui eu tenho um círculo trigonométrico de raio unitário. Aqui eu tenho um ângulo θ em radianos, né? Que encosta o círculo aqui no ponto A. Esse eixo horizontal aqui, que eu chamei de eixo X, é o eixo dos cossenos, é onde você projeta os cossenos. Né? O eixo vertical, ou eixo Y, é o eixo dos senos. Você tem esse outro eixo aqui, ó, que eu chamei de eixo T. Esse é o eixo das tangentes, onde vão ser projetadas as tangentes. Esse eixo aqui, ele tangencia o círculo em um único ponto. Ó. Ele corta o círculo em um único ponto, que é esse ponto aqui. Observe que o eixo das tangentes ele é paralelo ao eixo dos senos. Né? O eixo T é paralelo ao eixo Y. Então, o eixo das tangentes paralelo ao eixo dos senos. E o outro eixo importante é esse eixo aqui, ó, horizontal. O eixo X', que é o eixo das cotangentes. Observe que o eixo das cotangentes é paralelo ao eixo dos cossenos. Né? X' paralelo ao eixo X. É onde você projeta as cotangentes. Então, vamos lá. Aqui tem o ângulo θ, que encosta no círculo aqui no ponto A. O que é que seria o seno de θ? Essa altura y aqui, né? A projeção no eixo dos senos. Então, seno de θ, o ângulo θ, essa altura y aqui. Cosseno de θ, projeta o ponto A na horizontal, o cosseno do ângulo θ, esse comprimento x aqui, ó, certo? É o tamanho dessa seta. Aponta para a direita, portanto, positiva. Então, cosseno de θ é o tamanho x, certo? Lembrando que tangente de um ângulo θ é o quê? Aqui esse triângulo é retângulo, né? Tangente de θ é cateto oposto, altura y, ou seja, o seno, dividido por cateto adjacente, comprimento x, ou seja, o cosseno. Então, a tangente de θ é y dividido por x, cateto oposto dividido por cateto adjacente, que coincide com seno dividido por cosseno, né? Certo? E a cotangente, que a gente também já viu na aula anterior. Para achar a cotangente de um ângulo θ, basta que você inverta a tangente. Então, se você sabe a tangente, você inverte 1 sobre a tangente é a cotangente do ângulo θ. Se a tangente é y sobre x, a cotangente é o inverso, é x sobre y, certo? Mas a visão geométrica da tangente, você tem aqui o ângulo θ, que encosta o círculo aqui no ponto A. Você prolonga aqui essa reta, o tracejado, né, até encontrar o eixo das tangentes. Certo? Encontrou o eixo das tangentes nesse ponto aqui. Ó. Então, esse comprimento aqui, ó, o tamanho dessa seta em vermelho, que é a tangente do meu ângulo θ. Então, esse comprimento T em vermelho é a tangente de θ. Repetindo, para achar a tangente, você prolonga o ponto A, o tracejado, até achar o eixo das tangentes. Então, a tangente de θ é o comprimento dessa seta em vermelho. Aponta para cima, portanto, é positiva. É esse tamanho T, tangente de θ, certo? Cotangente de θ. Como é que você acha a cotangente? Você prolonga o ponto A até encontrar o eixo das cotangentes, que é esse eixo horizontal aqui. Ó. Ele encontra o eixo das cotangentes aqui. Então, o tamanho dessa seta horizontal T' é que é a cotangente do ângulo θ. Certo? Então, o tamanho da seta T' é a cotangente do meu ângulo θ. Projeção em cima do eixo das cotangentes. T é a tangente, T' é a cotangente. Ok? Só lembrando uma coisa, né? Que como cotangente é o inverso da tangente, mas a tangente é o tamanho t. Então a cotangente é o inverso de t. Lembrando, cotangente é o inverso da tangente. Mas se a tangente tem um tamanho t, a cotangente é 1 sobre t. É o inverso do tamanho t. Certo? Sim, e no segundo quadrante, como é que ficam essas setas? Agora eu estou aqui no lado direito. Ó, o ângulo θ está no segundo quadrante. Ó. Observe que ele encosta o círculo aqui no ponto A, segundo quadrante. O que é que seria o seno no segundo quadrante? Você projeta aqui esse ponto A no eixo dos senos. Ó.
Então, esse comprimento y aqui é o seno de θ, o tamanho dessa seta vertical. Aponta para cima, portanto, é positivo no segundo quadrante, certo? Então, seno de θ é o tamanho y. Cosseno de θ no segundo quadrante. Cosseno de θ é essa projeção aqui, ó, x, certo? Então, cosseno é o tamanho x. Observe que x aponta para a esquerda. Portanto, o cosseno é negativo, né? No segundo quadrante, o cosseno é negativo. Seta aponta para a esquerda, ok? E para você achar a tangente do ângulo θ no segundo quadrante, você prolonga aqui o ponto A, ó, tracejado, ó, até encontrar o eixo das tangentes, que é esse eixo vertical aqui. Ó. Eu encontro o eixo das tangentes aqui. Ó. Então, o tamanho dessa seta em vermelho é que é a tangente de θ no segundo quadrante. Observe que a seta aponta para baixo, portanto, a tangente é negativa do segundo quadrante. Então, repetindo, para achar a tangente do segundo quadrante, você prolonga o ponto A até encontrar o eixo das tangentes, esse eixo vertical aqui. Ó. Certo? Encontro ele aqui, ó. Então, o tamanho dessa seta em vermelho é a tangente de θ, tamanho t. Aponta para baixo, portanto, a tangente é negativa no segundo quadrante. E quanto à cotangente? Aqui o ângulo θ, você prolonga aqui o ponto A, ó, até encontrar o eixo das cotangentes, que é esse eixo horizontal aqui. Ó. Então, prolonga o ponto A até achar o eixo das cotangentes. Eu acho ele bem aqui. Ó. Então, a seta T' é a cotangente do ângulo θ. Certo? O tamanho da seta T'. Observe que ela aponta para a esquerda. Então, a cotangente no segundo quadrante ela é negativa, porque essa seta aqui aponta para a esquerda. Ok? Então, pronto. Tangente no segundo quadrante, prolonga o ponto A até achar o eixo das tangentes. A tangente é a seta T. Certo? Aponta para baixo, portanto é negativa. Cotangente no segundo quadrante, prolonga o ponto A até achar a seta T'. Certo? Aponta para a esquerda, então cotangente T' é negativo no segundo quadrante. Ok? Só lembrando uma coisa, né? A tangente no segundo quadrante ainda é cateto oposto y dividido por x. Né? Tangente é y cateto oposto sobre cateto adjacente. Certo? Ou seja, seno y sobre cosseno. Mas no segundo quadrante, observe que o seno é positivo. A seta aponta para cima, seno positivo. E cosseno é negativo. A seta horizontal, o tamanho x, aponta para a esquerda. Certo? Então, você está dividindo o número positivo por um negativo. Positivo por negativo dá negativo. Então, a tangente realmente ela é negativa no segundo quadrante. Ó. Aponta para baixo, a setinha em vermelho. Certo? Isso porque você divide o seno, no segundo quadrante, que é positivo, pelo cosseno, o tamanho x, que é negativo, que aponta para a esquerda. Positivo com negativo dá negativo. Tá? A tangente realmente é negativa. A seta aponta para baixo. Certo? E quanto à cotangente no segundo quadrante? Lembrando que a cotangente é o inverso da tangente. Se o tamanho da tangente é t, a cotangente você inverte 1 sobre t. Então, cotangente é o inverso da tangente t. Mas se a tangente t é negativa no segundo quadrante, ó, esse t aponta para baixo. A tangente é negativa no segundo quadrante. O inverso de um número negativo continua negativo, certo? Então, a cotangente é negativa no segundo quadrante. E realmente, ó, observe que a seta T' aponta para a esquerda, ou seja, é negativa, que é a cotangente, né? Certo? Então, cotangente é o inverso da tangente. Mas como a tangente é negativa, então a cotangente também é negativa. Ou seja, a setazinha aqui, T' aponta para a esquerda, negativa, né? Tá certo? E quanto a essas seno, cosseno e tangente no terceiro e quarto quadrante? A gente viu aqui no primeiro quadrante e no segundo quadrante. No terceiro e quarto quadrante eu deixo para vocês fazerem. Eu deixei como um treino, certo? Como exercício. Para você ver o sinal dessas setas, para onde elas apontam no terceiro e quarto quadrante. Ok? Então é só isso.